Fala pessoal do Primeiro Médio, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, é o seguinte, a gente vai entrar então no livro 2, na unidade 1, né? Em que a gente vai trabalhar alguns povos, e a gente começa trabalhando com os hebreus, né? Qual é a grande importância desses hebreus? Os hebreus vão ser aqueles que vão ser os criadores da religião judaica, né? Então, o que eu tenho que dar ênfase para vocês aqui? Vocês entenderem que o judaísmo é a primeira das religiões monoteístas do mundo, né? Então, se vocês se recordarem, a gente estava falando agora dos povos da Mesopotâmia, né, até o livro anterior, e todos esses povos da Mesopotâmia, incluindo o Egito, né, que foi aí a última aula que vocês tiveram, foi acerca da religião egípcia, né? Então nós falávamos sobre a questão dos deuses antropozoomorfos, não é isso? Nesse conceito que a gente trabalhou na última aula. E a gente não falou até agora de monoteísmo, né? Ou seja, os povos que acreditam em um só Deus, né? E vocês têm que entender que, por que eu vou estudar os hebreus, né? Isso é a parte mais importante. Senão você fala assim, nossa, isso foi há tanto tempo, isso não tem nenhuma relação com a gente. Não, tem sim. A principal sentido de falar sobre os hebreus é a gente pensar que as três religiões mais importantes do mundo moderno são elas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três religiões monoteístas. Então, se a gente pegar numa sequência de idade dessas religiões, né, a primeira e a mais antiga é o judaísmo. Depois do judaísmo surge o cristianismo, e no século VIII você tem o surgimento do islamismo, né? Não se esqueçam que Cristo, né, fundador aí do que nós vamos chamar de cristianismo, era um judeu, né? Então ele é descendente do povo hebreu, né? Então tem um sentido muito importante a gente entender aí quem são esses povos que nós vamos chamar de hebreus. Região onde eles vão ocupar é a região da atual Palestina, né? Vocês sabem que é uma região de deserto, né? Então eu espero que tenham prestado atenção nas aulas do professor Alexandre de geografia, né? Não vou imitar o Alexandre aqui, mas o Alexandre explicaria para vocês que é uma região de deserto. E você tem naquela região um importante rio que é o Rio Jordão, né? O Rio Jordão foi responsável, assim como o Nilo foi responsável pela sociedade egípcia, o desenvolvimento da sociedade egípcia, o Rio Jordão vai ser responsável pelo surgimento da sociedade do povo hebreu naquela região. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é o principal ponto? Então, primeiro, aquilo que eu acabei de falar, eles são os criadores de uma religião monoteísta, né? Acreditam em apenas um Deus, né? E que esse Deus ele é naturalmente bom, tá? Não é um Deus como as religiões da Mesopotâmia que pode ser bom ou ruim, né? Não, ele é um Deus necessariamente bom. Na primeira fase da história dos hebreus, a gente vai ter a fase que nós vamos chamar da fase dos patriarcas, ou período dos patriarcas, né? Então a sociedade estava dividida em clãs, né? E cada um deles é governado por um patriarca. Tudo bem? É muito importante a gente entender essa primeira fase da história do povo hebreu. A partir do ano 1750 a.C., então 1750 a.C., você vai ter um episódio muito importante da história do povo hebreu, que é o período que nós vamos chamar de Êxodo, tá? Principal fonte histórica desse povo para nós é o Velho Testamento. Então, se você abrir a Bíblia na sua casa, né, o livro sagrado do cristianismo, você abrir a Bíblia no início dela, no chamado Velho Testamento, né, quer dizer, toda a história que ocorreu antes do nascimento de Cristo, você vai ter lá um capítulo, por exemplo, chamado Êxodo, que vai contar a história do povo hebreu, quando ele deixa a Palestina por um período de seca, né, o Rio Jordão passa por um período de seca, e eles resolvem migrar por uma região próxima, onde você vai ter um grande rio também. Que rio é esse? É o Rio Nilo. Quando esse povo hebreu chega ao Egito, eles são escravizados no Egito, né? Tanto é que há uma questão aí da própria utilização da mão de obra hebraica para a construção das pirâmides, né? Dos faraós, né? E aí, claro, as teorias da conspiração, né? Os judeus vão levar o conhecimento, os segredos da construção das pirâmides para o Ocidente, e aí o surgimento da maçonaria, enfim, se estivesse na aula eu conversaria com vocês sobre isso, mas não é a nossa lógica aqui. Enquanto estavam no Egito, Moisés recebe de Deus a instrução, depois de 400 anos que eles estiveram lá como escravos no Egito, Deus
ordena a Moisés que fuja com o seu povo, né? Os hebreus acreditam que eles são um povo escolhido por esse Deus, né? Por esse único Deus, e que eles deveriam voltar à terra prometida, ou seja, Canaã ou Palestina. Moisés acata a ordem de Deus e foge com o povo hebreu do Egito em direção à Palestina, né, ou a Canaã. Essa migração ela é chamada de êxodo, né? E é durante esse êxodo, que vai demorar 40 anos, né, 40 anos do povo hebreu no deserto, Moisés vai receber o primeiro código de leis escritas, e não só é um código de lei escrita, mas ele é um código de lei enviado por Deus, né? Moisés recebe no Monte Sinai os chamados 10 mandamentos, né? Para o povo judeu, né? Para o povo hebreu. Então isso é muito importante, porque até então o código de lei que nós conhecíamos era um código de lei, era o olho por olho, dente por dente, né? Que era o código de Hammurabi, né? Aqui não, a gente tem uma diferença aqui muito importante, que essa determinação de leis ela é dada por Deus, né? Então Deus deu a Moisés os chamados 10 mandamentos para que se organizasse a vida do povo hebreu. O povo hebreu chega na Palestina, entra em guerra contra os povos que estavam lá, mas reconquistam a região e vão iniciar um período que nós vamos chamar de período dos juízes, né? A unificação, né, das 12 tribos, um reino unificado, e passa a existir 12 tribos entre os judeus, entre os hebreus, lideradas pelos juízes que vão seguir esses chamados 10 mandamentos. É nesse período, né, que Salomão, né, que era um desses juízes, vai construir o chamado Templo de Salomão, né, ou o Templo de Jerusalém, que é o templo mais sagrado para o judaísmo, uma vez que era o templo que guardava as tábuas, né, onde estavam escritos os 10 mandamentos, né, dentro de uma arca chamada Arca da Aliança, né? Então, segundo a história hebraica, é aí que surge na história da humanidade a Arca da Aliança, quer dizer, a caixa que guardava os segredos, não só os segredos divinos do povo judeu, mas as leis, né, entregues por Deus a Moisés. Tudo bem? No ano 930 a.C., há uma divisão entre essas 12 tribos, formando 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, período que nós vamos chamar de cisma, né? Em história, todas as vezes que a gente lê cisma, é a ideia de uma divisão, né? Essas 12 tribos se dividem em 2 reinos diferentes, o reino de Israel e o reino de Judá. É nesse momento também que há a invasão de povos vizinhos, sobretudo do Império Babilônico sobre a Palestina. Essa divisão, né, dos reinos, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, enfraqueceu o povo hebreu, fazendo com que a Palestina pudesse ser ocupada, né? Os hebreus pudessem ter sido ocupados pelo Império Babilônico. É nesse momento que os judeus vão ser expulsos da sua terra e enviados para a Babilônia, né, período conhecido como cativeiro da Babilônia. Nesse momento também é construído o chamado Segundo Templo de Jerusalém, ou Segundo Templo, no ano de 516 a.C. Esse templo ele foi destruído pelos romanos, no processo de invasão do povo romano sobre a região da Palestina. E quando esse templo ele é destruído, né, e supostamente a Arca da Aliança foi roubada, foi levada pelos romanos, a menorá, o símbolo sagrado judaico, foram todos levados pelos romanos, o povo judeu ele é proibido de viver na Palestina, iniciando aquilo que nós vamos chamar de diáspora, né? O que é a diáspora? É a dispersão do povo judeu, que não podia mais viver na Palestina desde a ocupação romana. Eles são destituídos da região e eles passam a viver em todas as regiões do mundo, né? Isso vai dar origem mais para frente, muito mais para frente, né, a justificativa nazista de destruição do povo judeu, mas isso é um outro assunto. Aqui na imagem da página 5 nós temos a imagem atual do Muro das Lamentações, né? Lugar sagrado para o povo judeu, e é o local onde o que sobrou do segundo templo construído pelos judeus, né? Então foi destruído pelos romanos e os judeus lamentam, por isso que chama Muro das Lamentações, a lamentação da destruição do templo sagrado, né? Tudo bem, gente? Então, a aula aí sobre os hebreus muito importante. Aqui uma charge, né, sobre os 10 mandamentos entregues a Moisés, né, no período do Êxodo.
E eu deixo para vocês aí a página 6 e 7 e 8 para vocês fazerem os exercícios. Ok, pessoal? Muita luz a todos.